Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo, Alexandre Strack, do Mundo Exponencial. E hoje a gente vai conversar com vocês a respeito da economia em torno das APIs, ou como o pessoal gosta de chamar para ficar mais chique, de API Economy. Mas antes da gente continuar, se você não é assinante do canal ainda, por favor, clica aqui embaixo para assinar e clica no sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. E se você gostar do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo também. Então, Alexandre, de API Economy para os mais sofisticados, né? Mas acho que a gente pode chamar pelo nome que é mais fácil para todo mundo, né? Que é a economia das APIs. Pode começar definindo isso, se você quiser. Eu acho que é interessante, né? Primeiro, para deixar claro, né? Esse vídeo não tem a intenção de ser um vídeo técnico. A nossa ideia aqui é trazer esse assunto para a compreensão de todos que estão envolvidos em negócios que giram em torno, né, ou podem girar em torno desse conceito. Então, uma API, vamos dizer assim, é uma forma de você solicitar algum serviço a um software. Tá? Isso não é uma coisa nova, embora tenha todo esse fuzuê em torno do assunto agora, mas é uma coisa que era largamente praticada pela Microsoft na década de 90, final da década de 80 até talvez, mas não, mais para o início da década de 90, quando o Windows se tornou, vamos dizer assim, a plataforma principal da Microsoft. Então, o Windows, inclusive, é construído em cima do conceito de APIs e você tem, ao longo do tempo, uma evolução das formas como você pode utilizar as APIs. Originalmente, você conseguia falar com um software que estava só no seu computador, depois você conseguia fazer com um software que estava em outro computador na mesma rede que você, até que a gente chegou ao estágio em que a gente está hoje, onde você pode falar praticamente com qualquer software em qualquer lugar do mundo através da internet. Para isso, é preciso o quê? Que o software exponha o que a gente chama de APIs, que é uma sigla do termo em inglês Application Programming Interface, ou seja, interface para programação de aplicação, perdão, interface para programa de aplicação, que na verdade não era programming, não era program. Mas hoje, vamos dizer assim, praticamente todas as empresas que oferecem serviços na internet oferecem essas formas de você acessar programaticamente, computador a computador, software a software, os seus serviços. E isso leva à criação de muitas novas soluções que são formadas pela combinação de diferentes serviços ofertados por diferentes empresas. Então, a gente tem visto muito, né, Alexandre, empresas, inclusive, que estão se especializando em fazer formas fáceis de você conectar esses serviços. Exatamente. Eu acho que o que é bem importante da gente falar é que esse assunto está muito, obviamente, falado atualmente, ou seja, tem muita gente falando de APIs, mas que não sabe exatamente o que é, e por isso a gente resolveu fazer esse vídeo. A questão da integração de softwares, né, ou seja, já é uma coisa antiga, né, não é de hoje, nasceu desde o início da criação dos softwares, ou seja, como é que faz para um software falar com o outro. E aí várias soluções foram surgindo ao longo do caminho, e essa tem se mostrado a mais interessante nos últimos tempos e que tem um padrão que facilita um software falar com o outro. Ou seja, aqui nós estamos falando, eu estou falando com você, nós estamos usando um protocolo comum de comunicação aqui, que é o idioma português. Estou falando, você está entendendo, e a gente consegue, dessa forma, dialogar naturalmente. Ou seja, como é que se faz no mundo do software? Tem que ter alguma coisa aí no meio do caminho, algum padrão para fazer essa coisa funcionar. Antigamente usava, ou ainda se usa em algumas soluções, banco de dados, né, para fazer
essa integração, outros utilizam formatos de troca de arquivos, que é o que a gente mais encontra em empresas, digamos assim, bastante com softwares legados bastante antigos e tal. E recentemente, ou seja, nem tão recentemente assim, porque a internet não é tão recente, mas é mais comum atualmente. O mais comum atualmente é você utilizar a internet e uma forma de se falar pela internet através desses serviços, que são as APIs. E isso permite que um software que queira, sei lá, um software de e-commerce que quer, sei lá, conversar com um software de faturamento, possa fazer essa comunicação através dessas APIs, ou seja, o software de faturamento pode fazer uma chamada, alguma coisa do e-commerce, obter a resposta e vice-versa, ou seja, essas APIs elas ficam publicadas de uma forma fácil de ser consumida. Normalmente tem um portal na internet onde quem faz as APIs documenta quais são os serviços que são expostos por essas APIs, para que outros desenvolvedores possam utilizar esses serviços para poder fazer as chamadas e integrar com os softwares e com as soluções que eles desejam. Isto permite a construção de software sem ter que ficar repetindo, né? Você não precisa mais fazer desenvolver aquelas funcionalidades que outros já desenvolveram. Essa é uma das grandes vantagens. Mas o bastante interessante é você conseguir construir como se fosse um Lego, né? Você vai componentizando o teu software usando serviços dos outros e fazendo uma grande malha de conexão entre serviços de diferentes empresas com diferentes funcionalidades para construir a sua solução final. Isso é muito interessante, muito rápido, e dá uma liberdade muito grande de criação e de integração entre os negócios. Mas é preciso se entender o conceito, que é o que a gente está fazendo aqui, tentando mostrar para as pessoas por que tem se falado tanto de APIs. Que permite tudo isso que a gente falou, né? Mas nem tudo são flores, nem tudo é lindo, né? Da mesma forma que é fácil e é rápido, à medida que você cresce o que você está fazendo, e cresce a quantidade de APIs que você está integrando, a quantidade de serviços que você está integrando, a quantidade de serviços que você desenvolve, você compartilha com outras empresas, outras pessoas, cresce a complexidade desse ambiente e cresce a dificuldade de você identificar o ponto de falha quando você tem uma falha. Então, sem dúvida. E da mesma forma, vamos dizer assim, que traz muitos benefícios, traz complexidade também para o negócio. Agora, eu acho que é importante a gente explicar bem para as pessoas da onde vem o termo API Economy. Por que uma economia de APIs? Porque existem muitos serviços que são disponibilizados que você usa. Eu vou pegar um exemplo simples, o Google Maps. Você acessa pelo endereço dele lá, o maps.google.com, e você procura as coisas que você quer e tal. Agora, uma infinidade de aplicativos de telefone celular, de sites, utilizam o Google Maps para mostrar para os seus usuários informações geográficas, informações de localização no mapa. Como é que os sites e as aplicações fazem isso? Eles fazem isso usando exatamente as APIs de integração que o Google disponibiliza para o Google Maps. E aí entra a parte da economia, porque embora o site maps.google.com seja gratuito para você acessar e procurar o que você quer, as APIs de acesso a este site, para que a sua aplicação, para que o seu site possa fazer o uso desse recurso, elas são pagas. E existem várias empresas que disponibilizam softwares que ganham mais dinheiro através da cobrança de acesso por APIs do que através do uso por seres humanos diretamente.
porque através das APIs os seres humanos vão fazer um uso indireto daquele serviço. Eles vão estar usando um outro aplicativo, um outro site, que esse sim consome esses serviços aí. E então começou a se criar cada vez mais um foco de empresas, de um grupo de empresas, vamos dizer assim, em ofertar os serviços que serão utilizados por outras empresas para então criar as aplicações finais que os usuários vão poder ter acesso e vão poder manipular. E essas empresas que têm como seu principal produto o fornecimento dos serviços através de APIs, essas empresas formam, vamos dizer assim, o coração ou o núcleo dessa economia de APIs, em torno das quais cria-se todo um ecossistema de aplicativos, empresas, serviços agregados que se somam, vamos dizer assim, para criar valor em torno dessa forma de criar aplicações e de criar soluções. Então, isso, como você acabou de falar, abre uma possibilidade de novos modelos de negócio para as empresas quando elas passam a ter APIs. Ou seja, se você é uma empresa e você tem serviços que você quer expor, porque vão facilitar que outras empresas ou outros softwares de parceiros, clientes ou mesmo empresas que queiram criar soluções em cima daquele ativo que você tem, que pode ser, sei lá, como no caso do Google Maps, as localizações geográficas, ou seja, você passe a criar um novo modelo de negócio. Ou seja, um dos seus novos modelos de negócio é a venda dessa informação através das consultas pelas APIs. Ou seja, então, se fala muito de API nesse momento de transformação digital porque ela permite que você, inicialmente, ao criar as APIs, já pode ter um novo modelo de negócio, que é fazer a venda dessas consultas aos seus ativos. Isso é uma das primeiras vantagens. Ou seja, uma das primeiras grandes transformações digitais que você pode trazer é fazer com que aquela informação que está no seu sistema fique disponível para alguém acessar. E esse acesso de um produto digital é um novo negócio digital que você consegue criar simplesmente a partir do momento em que você cria essas APIs. Essa é uma das primeiras vantagens. A segunda vantagem muito interessante é que você, ao permitir que se acessem os seus serviços, os seus dados, o que você está expondo, os seus ativos, você dá capacidade para que outras empresas possam criar soluções em cima desses ativos. Ou seja, é um grande caminho inicial para você começar a fazer inovação aberta, Open Innovation. Ou seja, outras empresas vão criar soluções e elas precisam daquilo que você tem. Se você não está expondo isso e permitindo que novas ideias surjam e aí também novos modelos de negócio, você está perdendo oportunidades. O Google, como o Maurício falou, o Facebook e vários outros são gigantes. Amazon. A Amazon é um excelente exemplo, ou seja, já se fala muito de criação de infraestrutura de forma programática. Isso é possível ser feito porque tem APIs. Ou seja, ao invés do cara ir lá e criar um servidor virtual, alguma coisa assim, no console, você chama aquilo por um programador consegue fazer essa chamada via uma chamada de API e começar a construir infraestruturas de acordo com a necessidade. Né? Tem um porém que eu acho que é importante chamar a atenção, e aí eu não vou entrar em exemplos disso, porque a ideia não é entrar no lado técnico realmente, mas eu acho importante chamar a atenção para o fato do seguinte: uma aplicação bem arquitetada, ou seja, bem desenhada de princípio, ela deveria ser desenvolvida com um pensamento que é API first. Ou seja, primeiro eu penso em quais são os serviços que a minha aplicação vai oferecer, eu crio esses serviços e depois, em cima desse alicerce, eu crio a minha interface de usuário para tornar esses serviços acessíveis para quem vai usar a aplicação.
isso é como deveria ser. 99% das aplicações que estão no mercado hoje são criadas API-less, ou seja, elas provavelmente não têm APIs, e as que têm tiveram isso agregado a elas posteriormente. Então, embora pareça, vamos dizer assim, vamos acrescentar uma API. Sim, é um caminho que deve ser perseguido, mas não é uma coisa trivial, dependendo de qual é a base de software em qual você está trabalhando. E uma coisa, ou seja, muito... Essa questão da integração, ela é hoje um dos principais dificultadores dos grandes projetos de transformação digital. Isso é um problema sério e que precisa ser tratado, porque senão você tem dificuldades ou barreiras muito grandes para serem transpostas, né? O que mais a gente vê hoje para grandes empresas é o quê? A dificuldade aonde o seu cliente quer integrar com a sua solução. E aí você, do lado do cliente, tem, sei lá, um RP1 e do lado de você, empresa, tem um RP2. A maioria dos RPs, a esmagadora maioria deles, todos os famosos, não têm APIs. Os que têm APIs ainda muito incipientes comparadas com a quantidade de serviços que um RP é capaz de fazer. E isso é um problema gigantesco, porque ao não ter APIs, essas integrações passam a ter que ser feitas no formato antigo, que é fazer código, escrever programas para integrar, que normalmente acabam sendo colocados dentro do ambiente do RP. E isso traz complexidade para as equipes de TI da empresa e do cliente, fora toda a complicação que é a troca das mensagens, que normalmente é um processo bastante complicado. Isso daí atrasa projetos, inviabiliza negócios, dificulta parcerias, tem um impacto nos negócios enorme, sem contar no problema de comunicação e nas N desavenças que acontecem dentro das empresas por esse problema de integração, que acaba sendo visto como um problema que o departamento de TI não consegue resolver. É muito mais complexo fazer a integração quando você não tem API. Então, esse conceito ele tem que ficar claro pelo seguinte: como os sistemas são legados, na grande maioria das empresas, são antigos ou são pautados em softwares de mercado, como os RPs, que não pensaram API antes, como o Maurício acabou de falar, ou seja, não são API first, significa que você não tem essa facilidade de comunicação e terá que escrever muito, mas muito código para fazer a integração. E só para encerrar, porque eu acho que a gente mais ou menos já cobriu tudo que a gente precisava cobrir, como eu comentei, o conceito de APIs não é uma coisa nova. É uma coisa que a Microsoft usava em absolutamente tudo que ela fazia, já desde o início da década de 90. Seguramente, em 93, 94, que era a época que você tinha o Windows 3, Windows 3.1, tudo isso era construído em cima exatamente do conceito de API First. E a documentação toda de como você programar para o Windows reflete isso. Então, não foi feito pela maioria das empresas de software aqui no Brasil, mas não foi feito porque era um conceito desconhecido na época, não foi feito porque era mais simples você não fazer a coisa desta forma. Então, hoje a gente convive com o resultado desses atalhos tomados no passado e não é de hoje, né? E os impactos nas empresas é grande. Hoje é uma questão muito complexa para se resolver, que precisa se tentar resolver, mas a mensagem acho que final que fica é para que quem está desenvolvendo algo novo, quem está criando uma empresa hoje,
deve dar atenção aos erros cometidos pelos outros no passado para não repetir eles novamente no futuro. E acho que também vale dizer que, apesar dessa complexidade que você falou que existe, é possível e é necessário que aqueles que têm softwares legados importantes, que podem ser softwares que diferenciam o serviço, o produto que a companhia oferta no mercado, tem saída, tem muitos fornecedores que ofertam produtos que permitem que você crie APIs em volta desses softwares legados, permitindo que o mundo externo comece a se comunicar de uma forma mais fácil com o que você tem. É complexo, como você falou, mas tem solução, e essa solução pode e deve ser aplicada, porque se você não fizer isso, ou se a sua empresa não fizer isso, você vai continuar com uma gigantesca complexidade para integrar, e isso inviabiliza você na nova economia pautada em soluções digitais, porque o tempo para integrar faz com que a maravilhosa ideia que você tem fique fora do mercado, dado que outras empresas menores conseguem ter ideias similares à sua e desenvolver muito mais rapidamente utilizando outras soluções que já têm APIs. Então, você corre o risco de cair na irrelevância, a menos que você detenha monopólio de algum tipo de produto ou serviço que só você tem, então você ainda pode se beneficiar do fato de ter um monopólio. Mas por algum tempo, mas isso, digamos, é um benefício para uma parcela minúscula das companhias que estão no mercado. Então, se não tem, você tem que colocar nos seus planos para ter, até porque isso vai facilitar os processos de transformação digital e de criação de novos modelos de negócio. Ficamos por aqui, então? Ficamos por aqui. Acho que passamos tudo que a gente tinha que passar e esse é um conceito muito importante e as pessoas têm que colocar na sua agenda. Então, pessoal, obrigado pela atenção e ficamos por aqui por hoje. Valeu, Maurício. Um abraço. Falou, abraço.